Sou Stephanie Micaeli, a professora de vocês, da disciplina de desenvolvimento de sistemas de controle. E essa aula é a última aula da disciplina, em que eu vou ajudar vocês com algumas questões que eu achei importantes da plataforma, para auxiliar vocês, para tirar possíveis dúvidas que vocês tenham. E também pedir para que vocês façam as atividades, porque vai se encerrar a disciplina amanhã. Então, infelizmente, quem não fizer atividade eu não vou ter como passar, porque não vai ter nota. Então, peço que vocês façam as atividades, entrem em contato comigo se vocês tiverem alguma dificuldade em alguma atividade que está na plataforma. Eu vou estar à disposição de vocês. E amanhã eu vou corrigir, quem me entregar as atividades e vou colocar a nota lá no TOTAS, Vocês vão ter acesso à nota de vocês e qualquer coisa, entre em contato comigo, tá certo? Então, os exercícios são divididos em 3, que está na plataforma. O primeiro, tratar mais sobre a parte do MS Project, a análise do projeto, as ferramentas, de ver se o projeto foi lucrativo ou não, que é o payback simples, o payback descontado, o fluxo de caixa. Então, tudo isso vai estar nesse primeiro módulo dos exercícios. Então, vamos começar a revisão. Então, esse primeiro exercício, ele fala o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à descrição de analisar a viabilidade econômica de um projeto. Letra A. Significa projetar e analisar as perspectivas de desempenho econômico do processo ou produto resultante do faturamento da empresa. Vamos para a letra B. Significa prever como será o desempenho financeiro do processo ou produto resultante do projeto. Letra C. Significa estimar e analisar as perspectivas de desempenho financeiro do processo ou produto resultante do projeto. Significa estimular corretamente as perspectivas financeiras de um projeto. Significa prever antecipadamente o valor de todo o projeto, desde o início até o término. Então, ele pede na questão: qual é a descrição para analisar a viabilidade econômica de um projeto? Então, tendo isso em mente, a que mais é verdadeira, é a letra C, que diz: significa estimar. Quando você faz o estudo da análise e viabilidade econômica, você está estimando e analisando as perspectivas de desempenho financeiro, do processo ou produto resultante do projeto. Então, é isso que é o objetivo da análise da viabilidade econômica: estimar e analisar as perspectivas de desempenho financeiro daquele projeto, do processo ou produto, do projeto. Então, logo, vai ser a letra C. Já o segundo exercício, o outro exemplo do exercício 1 que eu trouxe para vocês, fala o seguinte: marque V para as alternativas verdadeiras e F para as afirmações falsas sobre o fluxo de caixa. Então, o fluxo de saída é o resultado do investimento. Olha o que ele diz, que o fluxo de saída é o resultado do investimento. É o valor que contrabalança as saídas e traduz no aumento de vendas ou representa uma redução de custo. Então, o fluxo de saída não é o resultado do investimento, Ele vai representar o que que está saindo do caixa, Como ele diz, fluxo de saída, que é pagamento de funcionário, pagamento de material, tudo que está saindo devido a algum pagamento, conta de luz, conta de água. Então, tudo isso
é o fluxo de saída que está saindo do projeto. Logo, essa alternativa, a primeira, é uma alternativa falsa, né? Vamos lá para a segunda alternativa. Então, na segunda alternativa, fala o seguinte: diz que fluxos de entrada, que representa na empresa os pagamentos, compras, junto com as despesas de investimento. Então, ele falou o que é o fluxo de saída, né? Não é o fluxo de entrada. O fluxo de entrada é todos os lucros que a empresa está obtendo daquele projeto, né? Então, o pagamento do cliente para aquela conclusão daquela etapa do projeto. Então, está tendo um fluxo de entrada, que é o pagamento daquela parte do projeto, né? Então, fazendo o balanço, que é o fluxo de... Então, no caso, né, essa segunda vai ser a alternativa falsa. Então, quando eu faço o balanceamento do fluxo de entrada com o fluxo de saída, eu vou saber se aquele projeto está me dando lucro ou prejuízo, né? O fluxo de entrada, ele tem que ser maior do que o fluxo de saída para que eu possa obter lucro com aquele projeto. Então, nessa questão aqui, é a falsa, tanto a primeira alternativa como a segunda alternativa. Já aqui é uma questão de conta, né? Então, ele fala o seguinte. Então, ele fala que suponha que a empresa lactona apresente os seguintes dados. Então, tem o ativo, que é o ativo circulante de 200 mil, o ativo não circulante de 700 mil, e teve outro de 900 mil, o passivo e patrimônio líquido, teve o passivo circulante de 150 mil, o exigível em longo prazo, que foi 200 e depois outro de 350, e o patrimônio líquido, que foi de 550 mil. Depois teve o lucro do período, que foi de 202,500 mil. Então, ele pede qual a alternativa que corresponde ao patrimônio líquido. Então, ele diz aqui, ele coloca a fórmula do patrimônio líquido, né? Então, vai ser o lucro líquido, que nesse caso foi de 202.500, e o patrimônio líquido, né, sobre 550 mil. Então, fazendo a divisão, vai dar aproximadamente 0,36, né? 0,3682, ou aproximadamente 36,82%. Então, isso significa que para cada 100 reais, né? Para cada 100 reais de capital próprio investido na empresa, ela conseguiu 36,82 de lucro. Então, logo, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Então, essa é a resposta dessa questão. A próxima questão é uma questão bem interessante, né? Fala sobre payback simples. E ele fala em relação às desvantagens, né? Então, ele diz assim: em relação às desvantagens do payback simples, podemos afirmar, primeiro, facilidade na interpretação dos resultados apresentados. Isso é uma desvantagem do payback simples ou é uma vantagem? O que vocês acham? Já o segundo, ele fala: não considera todos os capitais do fluxo de caixa e nem as taxas de juros para os casos de empréstimos. Então, isso realmente é uma desvantagem do payback simples, que ele não considera isso, né? As taxas de juros. E a letra 3 fala: não é uma medida de rentabilidade do investimento. Então, isso é uma desvantagem
É verdade, mas é desvantagem, porque ele não diz se o investimento é rentável, né? Ele só fala se vai ser quanto tempo eu vou ter o retorno daquele investimento, né? Então, logo, de todas, né? Então, a letra 2 e 3 estão erradas e a alternativa 1 está correta. Que o payback é a maneira mais simples de eu ver se meu investimento vai ser lucrativo ou não. Se ele não for bom, né, não der um resultado bom do investimento, então as outras técnicas que a gente viu, o payback descontado e as outras técnicas, todas elas vão dar ruim também, entendeu? Então, ele é o mais simples de avaliar o investimento, se será lucrativo ou não. Então, logo com toda essa análise, podemos marcar a alternativa B. Então, a resposta dessa questão é a alternativa B. Essa aqui é mais uma alternativa, é uma questão, né, de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Então, a primeira frase que ele fala. Então, diz assim: definir as atividades é o processo de identificação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. É hora de decompor os pacotes de trabalho em componentes menores, que chamaremos de atividades e representam o trabalho necessário para completar o pacote de trabalho. Então, essa alternativa é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque quando eu tenho um projeto, eu tenho que decompor todo aquele projeto, né, todas as atividades que vão ocorrer naquele projeto em atividades menores, porque assim eu consigo fazer um acompanhamento melhor. Então, por isso que a gente usa o MS Project também, né, que coloca as tarefas e assim a gente consegue acompanhar como está cada tarefa, o andamento de cada tarefa. Então, vamos para a próxima. Então, na próxima, fala o seguinte: não se devem detalhar as atividades à medida que o projeto avança. Por exemplo, 2 meses antes de iniciar um pacote, este deverá ter uma única lista de atividades. Então, a gente sabe que está falso, né? Essa alternativa. Por quê? Porque eu tenho que detalhar as atividades à medida que ela avança, para realmente ver se elas vão ser executadas, se teve algum problema. Por exemplo, um fornecedor que deveria entregar o material e não entregou, então aquela atividade ela não vai ser concluída no tempo que eu estimulei. Então, eu vou fazer isso, né, acompanhar essa atividade para ver outras formas de compensar esse atraso para que o meu projeto no total não se atrase, porque a gente viu que o projeto tem início e fim bem definidos. Então, vamos para a próxima. Como resultante do processo de definição de atividades, teremos uma lista abrangente que inclui todas as atividades necessárias no projeto. Inclui um identificador e uma descrição do que deve ser feito em cada atividade, com detalhes suficientes para assegurar que os membros da equipe entendam qual trabalho precisa ser executado. Então, isso aí é verdade, né? Porque cada pessoa tem que fazer as atividades bem detalhadas para que cada pessoa do grupo, né, que está sendo responsável por aquela atividade, consiga saber exatamente o que ela deve fazer. Então, que fique a forma mais clara possível para que ela atenda tudo aquilo que é necessário para aquela etapa do projeto. Então, a próxima questão também é uma questão de verdadeiro ou falso. E diz o seguinte: marque V para as afirmações verdadeiras ou F para afirmações falsas sobre o processo de inicialização de um projeto. Então, fala: o business case é um termo comum nas empresas, representa literalmente custo do negócio.
Então, a gente viu que isso aí já não é verdadeiro, né? Porque business case é caso de negócio. Então, o empresário, ele dá essa situação problema em que a gente tem que fazer um projeto para solucionar. Então, ele não tem relação com o custo de negócio, né? E ele fala assim ainda mais. O objetivo é avaliar se o custo justifica ou não o investimento. Então, não tem nada a ver com isso, né? Então, por isso, vai ser falso a primeira afirmativa. A segunda afirmativa fala o seguinte: os fatores que influenciam a criação do business case são demanda de mercado, necessidades da empresa, solicitação de cliente, avanço tecnológico, requisito legal, impacto ecológico e necessidade social. Então, realmente isso é verdade, né? Quando eu tenho um business case, um caso de negócio, ele vai ser de acordo com as necessidades da empresa, né? Então, eles têm essa necessidade e faz esse caso. Olha, eu quero que vocês fazem uma automação do meu processo aqui porque eu quero melhorar a produtividade das minhas máquinas. Então, isso é uma necessidade que a empresa tem, que é o business case, né? Que ela diz essa necessidade e o projetista tem que fazer uma solução de melhoria e que atenda essa necessidade da empresa, né? Então, realmente esse é verdadeiro. A próxima afirmativa fala o seguinte: a necessidade de negócio é baseada numa demanda de mercado, avanço tecnológico, requisito legal, regulamentação governamental e outros, né? Então, realmente, a necessidade do negócio está baseada nesses aspectos, tanto na demanda de mercado, como no avanço tecnológico. Então, requisito legal, a regulamentação governamental. Então, realmente, essa alternativa também está verdadeira. A próxima questão também vai ser de verdadeiro ou falso. Então, a primeira afirmativa fala o seguinte: o caminho crítico é o caminho percorrido por atividades críticas. Essas são as atividades que impactam diretamente o prazo de entrega do projeto. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Porque tem aquelas atividades críticas que, se ela atrasar, vai comprometer todo o projeto. Então, tem atividades que tem folga, né, entre uma e outra, que se ela atrasar, eu ainda consigo contornar e ainda entregar no prazo do meu projeto. Mas tem outras que são atividades críticas, que se ela atrasar, vai comprometer todo o meu projeto e eu vai ter o atraso do projeto. E isso não é bom, né? Nunca deve se atrasar o projeto. Tem que sempre entregar no prazo, porque os clientes não vão gostar que você atrase. E tem cláusula no contrato que pode, dependendo se você tiver essa cláusula no contrato de atraso, você pode até pagar multa por isso. Então, depende muito e nunca é bom ter atrasos. A próxima diz o seguinte: as informações geradas no cronograma devem ser validadas pela gerência, pois servirão como linha de base para todo o projeto, isto é, de meta para a execução do projeto. Então, realmente, isso é verdade, né? Esse cronograma, ele tem que ser validado pela gerência, porque vai servir como linha de base. Linha de base é aquela linha de referência do meu projeto, que vai servir para eu analisar ele durante todo o meu projeto, né? Toda a execução do meu projeto, eu vou me basear nessa linha de base, que foi do meu planejamento inicial. Então, realmente ela tem que ser validada pela gerência. A próxima fala o seguinte: desenvolver o cronograma é o processo de análise de sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma, a fim de criar o cronograma do projeto que atenda a todas as restrições. Então, esse aqui é falso. Por que é falso, né? Isso aí é bem cabulosinha. Porque eu não consigo
fazer um cronograma que atenda a todas as restrições, né? Sempre pode ter restrições no decorrer do meu projeto que eu não havia planejado. Então, nunca um projeto pode prever 100% tudo, né? Eu faço o máximo para não ocorrer, mas isso não é sempre pode ser evitado, não. Infelizmente, quem gerencia projeto sofre isso, né, de imprevistos ocorrendo no decorrer do projeto e cabe à pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto saber contornar essas situações para que consiga entregar o projeto no prazo. A próxima também é uma questão de verdadeiro ou falso e diz o seguinte: as estimativas monetárias devem ser refinadas ao longo do projeto. Para isso, deve-se definir uma baseline para requisição do orçamento do projeto. Então, realmente, você tem que ter essa baseline, né, que ela faz a requisição do orçamento do projeto, mas as estimativas monetárias você deve acompanhar ao longo do projeto, porque, por exemplo, um milheiro de tijolo que você colocou um valor, com o decorrer do tempo ele vai aumentar. Então, você tem que acompanhar isso, porque se um projeto for de longo prazo, né, um prazo bem 5 anos, 10 anos, dependendo da obra, realmente esses preços vão variar muito no decorrer do tempo. Então, tem que ficar acompanhando para adequar a essas mudanças. E é bom também, quando você fizer esse projeto, você tem que também trabalhar com isso, que os preços vão aumentar no decorrer do tempo. Então, quando você fizer esse orçamento do projeto a longo prazo, você tem que colocar essa folga, já tendo como objetivo isso em mente, que os preços vão aumentar de valor no decorrer do tempo. Então, logo, essa alternativa é verdadeira. Na segunda afirmativa diz o seguinte. Então, vou ler aqui. Baseline, ou linha de base, representa os dados do projeto que deverão ser armazenados e comparados ao longo de todo o projeto, servindo como meta ou base. Esse conceito pode ser aplicado a requisitos de custo, duração, funcionalidade e ou qualidade. Então, realmente, a gente sempre faz isso, né? Que é o planejamento inicial que cria essa baseline, que é a linha de base, que ele pode ser aplicado tanto em requisitos de custo, duração, funcionalidade e qualidade, né? Então, tá tudo atrelado também. O próximo fala o seguinte: os custos são estimados para alguns recursos que serão cobrados do projeto. Isso não inclui mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações, assim como categorias especiais como inflação ou margens de segurança. Isso aí está totalmente errado, né? Que os custos eu tenho que envolver tudo isso, mão de obra, material, equipamento, serviços. Então, realmente, essa alternativa está muito errada. Então, logo falso. A próxima questão é uma questão de análise de alternativas. Então, ele fala assim: em relação à coleta de requisitos de um processo, podemos afirmar: os requisitos precisam ser obtidos, analisados e registrados com uma quantidade de detalhes suficientes para serem medidos a partir do início do projeto. Os requisitos serão fundamentais para a criação da EAP, que é a estrutura analítica do projeto, além de impactar diretamente os planos de custo, cronograma e qualidade. Então, essa alternativa está com certeza verdadeira, né? Eu tenho que ter todo esse detalhe quando eu faço a estrutura de um projeto, né? Desde o início eu tenho que ter essa preocupação de analisar e registrar, né, todas essas informações que ele vai impactar diretamente no custo, né, o cronograma e a qualidade
daquilo que eu estou fazendo no projeto. Já a segunda fala o seguinte: com as informações coletadas e detalhadas, parte-se para a fase da documentação dos requisitos. A documentação deve descrever como os requisitos atendem às necessidades da empresa em relação ao projeto desenvolvido. Então, realmente, isso também é correto, né? Você tem que fazer toda a fase de documentação e ela deve ter todos os requisitos que fazem com que atendam às necessidades da empresa em relação àquele projeto que está sendo desenvolvido. Então, realmente, essa alternativa é verdadeira. Já a próxima fala a seguinte: o formato do documento de requisitos que define a categoria e a prioridade de requisitos. Somente, atenção para esse somente, apenas, porque geralmente é casca de banana isso. Então, diz que somente poderá ser formatos mais elaborados, contendo todas as descrições detalhadas e documentos anexos. Então, isso aí com certeza é falso. Eu não preciso ter somente esses formatos mais elaborados, não, né? Então, tá falso. Logo, a alternativa correta será a letra A, em que a primeira e a segunda estão corretas. Então, vamos para a próxima questão. Então, nessa questão, ela fala o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à descrição de um cronograma de atividades. Então, vamos lá. Na letra A, fala o seguinte: é a previsão de custo que será planejado para a realização do projeto, de acordo com as atividades a serem cumpridas. As atividades e os períodos serão definidos a partir das características de custo de cada projeto e dos critérios determinados pelos coordenadores do projeto. Vamos para a letra B. Na letra B fala o seguinte: é a previsão de tempo dos envolvidos no projeto que será planejado para a realização do projeto de acordo com as pessoas envolvidas. As atividades e os períodos dessas pessoas serão definidos a partir das características de cada projeto e dos critérios determinados pelos coordenadores do projeto. Letra C fala o seguinte: é a previsão de tempo que será planejado para a realização do projeto de acordo com as atividades a serem cumpridas. As atividades e os períodos serão definidos a partir das características de cada projeto e dos critérios determinados pelos coordenadores do projeto. Então, a gente já vê aqui que essa alternativa é a que mais se descreve a parte de cronograma de atividades, né? Que essa primeira está dizendo que a previsão do custo não tem nada a ver. Essa segunda aqui está falando dos envolvidos do projeto, né, as pessoas envolvidas, mas não está falando que essa previsão de tempo será planejado para a realização do projeto de acordo com as atividades. Então, isso realmente é o que eu faço quando eu faço o cronograma das atividades, né? As pessoas vão ser importantes, mas esse planejamento leva em consideração principalmente as atividades que serão cumpridas. Então, as atividades e os períodos, eles são definidos a partir de cada projeto e dos critérios determinados pelos coordenadores do projeto. Então, essas atividades vão variar de projeto para projeto e cabe ao coordenador do projeto fazer essas descrições. Já a letra D fala assim: é a previsão de tempo que será planejado para a realização do financiamento do projeto com as parcelas a serem pagas. Nada a ver, né, pessoal? Então, as prestações e os períodos serão definidos a partir das características. Enfim, nem vou continuar lendo. Logo, é a alternativa C, que melhor descreve o que é o cronograma de atividades de um projeto. A próxima é de
verdadeiro ou falso? Então, na primeira fala o seguinte: o ato de estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar as atividades do projeto. Os recursos podem ser expressos em unidades monetárias, por exemplo, dólar, euro, real e etc. Mas também pode ser expresso em horas ou dias de pessoal. Então, isso aqui, quando a gente trabalhou no MS Project, a gente viu que é verdadeiro. Então, eu posso estimar os custos tanto na unidade monetária, mas também com horas e dias de pessoal, certo? A próxima fala o seguinte: as estimativas monetárias devem ser refinadas ao longo do projeto. Para isso, deve-se definir uma base de orçamento de projeto. Os custos são estimados para todos os recursos que serão cobrados do projeto. Agora, preste atenção aqui, ó. Isso não inclui mão de obra, material, equipamento. Então, estava até certinho quando chegou aqui, não inclui, já é falso, né? Porque realmente precisa da mão de obra, dos materiais, para ver esses custos, né? Estimar esses custos. Então, logo, essa alternativa é falsa, porque ela inclui, né? Então, sempre observar a lei atentamente, porque um não pode mudar toda a alternativa, certo, pessoal? O próximo é de verdadeiro ou falso novamente. Então, ele pede para fazer verdadeiro ou falso em relação às características do PMBOK Guide, PMI e PMP. Então, ele fala, o PMI, que é Project Manager Institute, Instituto de Gerenciamento de Projeto em português, considera o PMBOK a norma básica para o gerenciamento de projetos, utilizando no desenvolvimento de treinamento e certificação de profissionais. Então, a gente viu que é verdadeira essa questão, né? Já a segunda alternativa fala assim: diversas instituições no Brasil e no mundo são autorizadas pelo PMI a conceder certificação que torna o profissional um PMP, que é Project Manager Professional, profissional de gerenciamento de projeto. Então, isso também é verdadeiro, né? Então, tanto no Brasil como no mundo, tem instituições em que são autorizadas a conceder a certificação para esse profissional que quer se qualificar e se aperfeiçoar na parte de gerenciamento de projetos. Então, realmente, isso é verdade. Logo, vai ser verdadeiro e verdadeiro. Assinale o exemplo que não corresponde a um projeto desenvolvido na área de automação. Primeiro, letra A. Para empresas que fornecem desenhos de projeto, o projeto pode ser a simples execução do desenho. Então, a gente viu nas nossas aulas, né, que isso é verdadeiro. Para uma empresa de projetos, de desenhos, né, o projeto pode ser só a execução do desenho, já que ela é uma empresa especializada nisso. Então, os projetos dela vai ser elaborar os desenhos. Já a segunda fala: quanto mais automação, menos mão de obra operacional. E isso é verdade, né? Que a automação, ela provoca menos mão de obra necessária, já que está tudo automatizado. Mas isso não é um projeto, né? Então, logo vai ser letra B. Mas vamos ler as próximas alternativas. Uma parte de um produto pode ser uma válvula e o produto completo pode ser uma máquina de enfase. Então, realmente, a gente viu nessas nossas aulas que isso é verdade, né? Uma válvula é uma parte do produto e o produto completo é a máquina de enfase que contém várias válvulas. Outro exemplo é aumentar a vazão da máquina de enfase. Então, isso também se caracteriza um projeto de automação. E de uma das alternativas anteriores. Então, a gente já viu que a resposta é a letra B, que é essa alternativa, que quanto mais automação,
menos mão de obra operacional, que isso não é um projeto na área de automação. Tá? Próxima questão. Assinala a alternativa que corresponde à descrição de payback. Olha aí, pessoal, muito importante. Vamos lá. Alternativa A. É o termo em inglês utilizado para o processo de análise do tempo de recuperação de capital investido. Um significado mais literal de to pay é pagar em português e back significa de volta. Então, poderia concluir que payback, numa tradução mais literal, nos mostrará quando o processo gastará o que foi investido nele. Então, não é bem isso, né? É pagar de volta, é o quanto eu vou ter de retorno depois do tempo, né? Então, não é isso. Letra B. É o termo em inglês utilizado para o método de análise de recuperação do prejuízo. A gente viu que ele não analisa isso, né? Se você vai ter lucro ou prejuízo. Ele fala a mesma coisa, né? Que to pay é pagar, em português, e back é de volta. Então, poderíamos concluir que payback, numa tradução mais literal, nos mostrará será o prejuízo. Então, essa ferramenta ele não mostra se terá lucro ou prejuízo. Então, é falso. Vamos ver a letra C. É o termo em inglês utilizado para o método de análise do tempo de lucro de capital investido. Então, você já sabe aqui, não vê isso, né? Mas vamos continuar lendo. Um significado mais literal é to pay, que é lucrar, já está até a tradução errada também. E back, muito, tá tudo errado aqui em inglês. Poderíamos concluir que payback, numa tradução mais literal, mostra qual lucro foi investido. Não faz sentido isso aqui. Agora vamos para a letra D. É o termo em inglês utilizado para o método de análise do tempo de recuperação do capital investido. Um significado mais literal é to pay, que é pagar em português, e back, que significa de volta. Então, poderíamos concluir que payback, numa tradução mais literal, nos mostra o quanto o projeto pagará de volta o que foi investido nele. Então, isso sim é o significado de payback, né? Que é quanto o projeto pagará de volta o que foi investido nele. E só para ler, né, o outro diz que o termo é em francês, tá muito errado, né? Utilizado para gastos, enfim. Então, isso aqui também está errado. Logo, a alternativa correta é a letra D. Já essa aqui mostra verdadeiro, falso, relacionado também a payback simples. Então, ele fala, esse método é pouco usado devido à complexidade de cálculo e ao fato de ser bastante intuitivo. Então, isso aí está bem... É intuitivo e é complexo. Está dizendo duas coisas controversas na mesma questão. Pois de forma muito rápida e simples, verifica se o investimento é viável ou não, ou é necessária uma análise financeira mais avançada. Então, aqui, ó, se ele é rápido e simples, como é que ele é complexo, né? Então, tá bem controverso. Então, essa alternativa já vai ser falsa. Aí ele fala, caso o payback não seja favorável, as demais técnicas também mostrarão que o investimento em questão não é atrativo. Então, isso é verdadeiro. O payback é uma análise mais simples, né? E se ele já mostrar que não é favorável, as outras técnicas também vai constatar a mesma coisa. A próxima fala, assinale a alternativa que corresponde à descrição de um processo. Aí fala, letra A, um processo é um esforço temporário para se criar um produto específico, um serviço determinado ou resultado exclusivo. Então, vamos ler as próximas. É um conjunto de ações e atividades interrelacionadas
que são executadas para alcançar um produto, serviço ou resultado. Então, essa alternativa B é a correta, né? Porque já está mais condizente. Porque um processo é um conjunto de ações e atividades que estão interrelacionadas para poder alcançar aquele produto, o resultado que foi predefinido no projeto. Mas vamos ler as próximas. É um conjunto de projetos que são executados para alcançar um produto ou serviço predefinidos. Então, não está condizente, né? É um conjunto de ações e atividades interrelacionadas que são executadas para alcançar um planejamento operacional adequado. Não faz sentido também, letra E, nenhuma das anteriores. Logo, é a letra B a correta, que um processo é um conjunto de ações e atividades que estão interrelacionadas, né, e são executadas com o objetivo de alcançar aquele produto, serviço ou resultado que eu predefini no meu projeto. Vamos para a próxima. Ele fala para marcar verdadeiro ou falso sobre o aplicativo do MS Project. A duração é o tempo necessário para completar o projeto que está registrado em sua própria programação. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Então, tem a duração que é o tempo necessário para se completar o projeto. O dinheiro representa o orçamento do projeto baseado no custo dos recursos humanos, materiais e de equipamentos necessários para a realização das tarefas. Então, realmente, o dinheiro representa o orçamento do projeto, né? Baseado nos recursos humanos, que é a mão de obra, material, equipamento, enfim. Então, realmente está correto. O próximo fala escopo, os objetivos e as tarefas do projeto, bem como o trabalho necessário para realizar. Então, também está verdadeiro, né? Então, o escopo realmente os objetivos e as tarefas do projeto e bem como o trabalho que é necessário para fazer isso, né? Realizar isso. Então, realmente é tudo verdadeiro. Então, nessa outra questão, ele dá uma tela do MS Project, em que tem aqui o comprador, o técnico, o engenheiro, né? Então, mostra aqui as atividades e ele fala o seguinte: assinale a alternativa que corresponde a esta tela. Reorganização do projeto devido aos recursos, visualização das atividades críticas, gráfico de alocação de recursos, né? Então, realmente ele está sendo usado para fazer o gráfico de alocação de recursos, ou seja, ele está alocando o comprador para fazer tal atividade, o técnico para fazer tal atividade, o engenheiro para fazer essa atividade, o montador para essa atividade. Então, ele está fazendo a alocação dos recursos, né, para as pessoas e designando cada atividade para elas. Então, é esse que mostra nessa tela do MS Project. Então, agora a gente passa para os exercícios 2. Esses exercícios 2, ele fala lá, vocês vão ver no módulo, no AVA, que ele fala também que para você fazer um projeto, você também tem que ter a ferramenta de saber apresentar esse projeto, né? Ter as palavras corretas para influenciar, né? Convencer o seu cliente a comprar aquele projeto, porque é um investimento alto, dependendo do projeto, né? E em qualquer projeto você tem que ter essa boa dicção, um bom convencimento para você fazer com que aquele investidor acredite no seu projeto, acredite que realmente é um bom investimento para ele, né? Que vai dar realmente resultado. Então, pensando nisso, vamos começar a responder aqui algumas questões. Então, fala aqui. Assinale a alternativa que prestem atenção aqui nesse não. Então, aqui, ó, não corresponde a uma apresentação oral eficiente.
Então, letra A, tomar certos cuidados para que os resultados também alcancem os resultados desejados. Isso é verdadeiro, né? Você tem que fazer isso numa comunicação oral eficiente. Letra B, elaborar um bom resumo do assunto, selecionando as informações mais importantes. Isso também é bom, porque numa apresentação você vai falar somente as informações mais importantes, né? De acordo com o tempo. Se sobrar mais um pouco de tempo, você pode dar outras informações também. Letra C, criar os slides. Então, realmente auxilia quando você está fazendo a apresentação oral, ter um slide, porque você coloca os principais pontos para não esquecer de nada. Letra D, desenvolver e treinar a apresentação. Isso também é bem importante. Você tem que sempre desenvolver e treinar essa apresentação para que ela fique muito boa até a perfeição, né? Então tem até cursos de oratórios que justamente faz isso. Faz a apresentação e treina até ficar bom, né? Porque quanto mais você treina, mais você fica bom naquilo que você treina, né? Por isso que os atletas treinam tanto, para que consigam ser os melhores. E letra E, improvisar durante a apresentação. Então, isso não é uma apresentação oral eficiente, né? Quando você improvisa na sua apresentação. Logo, é a letra Marque V para verdadeira e F para falsa em relação aos objetivos dos instrumentos de medição e controle. Então, melhoria do meio ambiente. Então, é verdade, né? Quando você coloca instrumentos de medição e controle, ele garante a melhoria do ambiente, porque controla a pressão, vazão, nível, para que, por exemplo, esses dejetos ele não suba muito e derrame no meio ambiente, que pode prejudicar o solo. Enfim, né? Ele realmente é bom para isso. Agora, a segunda, ocupar espaço onde não há nenhum dispositivo. Então, a função dele não é isso, né? Não é falso. Ele não só serve para ocupar espaço, né? Ele tem uma finalidade. As empresas, as indústrias investem nesses equipamentos porque ele tem finalidade, senão elas não investiriam, né? Tem essa finalidade tanto para o controle do processo como na segurança daquele processo, né? Que fique em níveis seguros para que não ocorra nenhum acidente. Então, a próxima fala, né? Dado o seguinte fluxograma de instrumentação, aí tem aqui o ambiente, o tanque de cozimento, né? Tem esses resistores, sensores, né? O indicador de pressão. Então, para você conseguir ler esse diagrama, você tem que ver a parte do diagrama ISA, né? Da ISA 5.1. Então, tem aqui o transmissor, o indicador de temperatura, o controlador, o indicador de temperatura, que é o TIC, enfim. Aí ele fala, o transmissor FT, que é o transmissor indicador de vazão, não tem nem esse transmissor aqui, né? Então, já estaria errado, mas gerará um sinal contínuo ao controlador FIT, que é o controlador indicador de vazão, que também não está aqui, então não refere, ele está se referindo, ele pede, né, a alternativa correspondente a esse processo. Não, a gente viu que também é utilizado esse, mas é em outro processo, né, em outra parte, que é na parte de vazão. Então, eu falo aqui que com base nesse erro existente entre o valor medido e o valor desejado, o valor medido é o PV e o valor desejado é o SP, que é o set point, emitirá uma saída para o elemento final de controle da malha. Esse elemento final de controle pode ser selecionado entre o inversor de frequência, FY, que regulará a velocidade da bomba, ou a válvula FV, que variará seu posicionamento e registrando a vazão em virtude do sinal do controlador de malha. Então, a gente já viu que essa alternativa aqui está errada. A letra B fala, a medição
é realizada por LIT. Não tem nem LIT nesse processo aqui, nesse diagrama, então também já estaria errada. E é enviada para o controlador de nível, né? Então essa parte aqui é toda de nível, que não está mostrada aqui, né? Essa planta aqui mostra a parte do controle de temperatura. Mas fala aqui, né? Do nível, se mantém estável em função da vazão. Tem aqui a válvula de nível, a LV, e da saída da água evaporada pela válvula, assim com controle de pressão, que é a válvula de controle de pressão, né, de segurança. Então, essa válvula até tem aqui, né, a válvula de controle de pressão, que vocês podem vê-la aqui. Mas todos os outros aqui que ele fala nem tem aqui nesse diagrama. Então, realmente, também não estaria correto. Então, essa malha é composta por dois conversores estáticos de potência, TI01A, TY01B. Então, você consegue ver esses dois aqui, ó, esse e esse. Um sensor de temperatura tipo termorresistência TE01 PT100, 3 fios. Então, você consegue ver ele aqui, ó, certo? Lembrando que o PT100 em relação ao termopar, o PT100 ele vai variar a resistência de acordo com a variação de temperatura. Já o termopar ele vai variar a tensão em relação à variação de temperatura. E aqui o transmissor indicador de temperatura, o TIT, tá aqui, ó. Consegue ver aqui. E o controlador de temperatura, TIC. Então, tá aqui também. Então, logo a alternativa correta é a letra C. Logo aqui a letra C. Certo? Essa malha é composta por dois transmissores. PT01 não tem esses transmissores aqui de pressão, né? Indicador de pressão. O indicador de pressão até tem aqui, mas esses outros não tem. Uma válvula de acionamento manual e o controlador de pressão, então não tem. Logo, realmente é a alternativa C, certo? O próximo fala o seguinte: assinala a alternativa que não corresponde às etapas de um projeto elétrico de um motor. Então, a demanda e a carga instalada faz parte, né? O esquema elétrico da partida do motor também faz parte. O desenho das instalações onde será instalado o motor também faz parte. Os desenhos dos componentes mecânicos do projeto, isso aqui não faz parte do projeto elétrico, né? Faz parte do projeto mecânico. Então, esse aqui está falso. Instalação elétrica do motor em campo, isso também faz parte do projeto elétrico. Logo, a alternativa que não corresponde é a alternativa D, né? Então, logo vai ser a letra D. Então, esse aqui fala assim: conforme a figura a seguir, assinar a alternativa que indica quais são os 4 componentes de um controle hidráulico que utiliza a tecnologia proporcional. Então, ele já diz que ele é proporcional. Então, vamos à alternativa. Esse atuador pneumático, ele diz que é o controle hidráulico. Então, essa alternativa aqui já é falsa, certo? Então, já seria falsa. As próximas já é tudo atuador hidráulico. Então, essa válvula aqui, ele diz que é uma válvula 5 duas vias. Então, a gente sabe que essa válvula aqui é uma válvula direcional 3 duas vias. Então, logo, essas outras alternativas também estaria falsa. E
para finalizar, essa alternativa aqui diz que a válvula proporcional e o controlador. Então, realmente, ó, dá com todas as informações. É proporcional, é hidráulico, né, que ele fala aqui, e a válvula é 3 2 vias. Então, realmente está tudo correto. Logo, é a letra D. Então, a letra correta é a letra D. A próxima é a alternativa que não corresponde às etapas de um desenvolvimento de um projeto mecânico. Então, o planejamento faz parte, né? O desenho do produto e a documentação também faz parte. A usinagem do produto também faz parte do projeto mecânico. As instalações elétricas do produto, isso aqui não faz parte do projeto mecânico, né? Faz parte do projeto elétrico. Montagem, teste e aprovação do produto em campo também faz parte do projeto mecânico. Logo, a alternativa correta, né? Que no caso aqui é errada, é a letra D, que é a que não corresponde ao projeto mecânico. A próxima alternativa é de verdadeiro ou falso. Então, fala o seguinte: a partir do croquis, o desenhista, projetista, deve fazer um desenho em 3D com auxílio de softwares de modelagem. Esse desenho tridimensional auxiliará a montagem virtual do equipamento. Então, a gente viu nas aulas que isso é verdadeiro, né? Que primeiro faz o croquis, depois ele coloca numa ferramenta, no software 3D. A próxima fala assim: a maioria das empresas de usinagem utiliza máquinas convencionais, pois, além de serem mais confiáveis, garantem maior precisão e excelentes acabamento superficial das peças usinadas. Então, a gente viu que isso é falso, né? Eles não utilizam máquinas convencionais. Ele usa CNC, né? Máquinas mais avançadas para ter maior precisão. A próxima fala assim: em um processo industrial, há várias vantagens de utilizar a montagem mecânica, pois os produtos fabricados dessa maneira são facilmente desmontados e reagrupados em locais remotos. Então, a gente viu nas aulas também que isso é verdadeiro, né? Que é uma vantagem de utilizar a montagem mecânica, porque ele consegue ser facilmente desmontado, relocado, né? Então, você consegue enviar essas peças de forma melhor, né? E reagrupadas em locais remotos, né? Então, fabrica em um lugar e pode desmontar ele e levar para vários locais. Ou em cada local do mundo eu consigo fazer uma peça específica e chega num determinado local, né? Que eu consigo montar toda essa peça e vender ela, né? Então, também tem essas vantagens. Assinale V para verdadeiro ou F para falso para as afirmações sobre o comando direto e indireto. Então, a primeira alternativa fala assim: comando direto é definido como quando a força de acionamento atua diretamente sobre qualquer mecanismo que cause a inversão da válvula. Então, isso é verdadeiro, né? Por isso que ele chama o comando direto, que ele atua diretamente, né, no mecanismo. Já a letra B fala assim: o comando indireto é assim definido quando a força de acionamento atua sobre qualquer dispositivo intermediário, o qual libera o comando principal, que por sua vez é responsável pela inversão da válvula. Então, isso também é verdadeiro, por isso que ele é indireto, né? Ele vai atuar no dispositivo intermediário e esse dispositivo intermediário que vai liberar o comando principal para fazer a inversão da válvula. Então, é verdadeiro. A próxima ele fala o seguinte: o comando direto é também chamado de combinado e de servo-comandado, entre outros. Então, isso aí não faz sentido, né? É falso. O comando direto não é chamado dessa forma. Assinale V para verdadeiro e F para falso em relação às características
da válvula direcionais. As mais comuns são as de 5 e 2 posições, 5 por 2, e as de 3 vias e 2 posições, 3 2 vias. Então, isso é verdadeiro, né? São as mais comuns que você encontra, são as 5 2 vias e 5 2 posições e 3 2 posições. A próxima fala o seguinte: são responsáveis pelo controle da direção e pelos movimentos dos elementos de trabalho. Então, é verdade, né? Essas válvulas direcionais, elas são responsáveis pelo controle e a direção dos movimentos. Então, realmente é verdadeiro. A próxima fala o seguinte: assinala a alternativa que corresponde ao circuito pneumático a seguir. É correto afirmar. Então, na letra A, fala: o cilindro A possui velocidade de retorno controlada pelo ar de entrada. Não é pelo ar de entrada, né? Aqui o ar entra e aqui o ar sai. Então, a válvula de fluxo unidirecional, ela está na saída. É na saída. Certo? Então, aqui está falso. Já o B fala assim: o cilindro A possui velocidade de avanço controlada pela saída de ar. Então, o avanço dele está sendo controlado aqui na saída de ar, né? Sendo representada a 0, uma válvula de controle de fluxo variável unidirecional. Então, essa válvula aqui é unidirecional, porque ela só vai regular em um só sentido, que é o sentido aqui desse chapeuzinho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Então, o sentido desse chapeuzinho aqui é o sentido que ela vai regular o fluxo, que vai ser nesse sentido aqui para baixo. Então, logo, vai ser a letra B, né? A próxima diz a mesma coisa, né? Sendo que diz que é bidirecional e não é verdade. A próxima também diz que aqui diz que vai ser na entrada, então a gente viu que é pela saída. Aqui diz que é pela saída, né? Mas com a válvula regulamentadora de pressão, então faz sentido isso, né? Logo vai ser falso também. Logo o único verdadeiro é a letra B. A próxima fala assim: relaciona a primeira coluna com a segunda, associando os elementos de cada área. Então, o disjuntor é o quê? Ele é elétrico. E o redutor, que a gente fez até o projeto do redutor. O redutor é uma peça mecânica. Já o lubrifio, ele é o quê? Ele é pneumático. Já a bomba de engrenagem, né? É um equipamento hidráulico. E por último, né, que é o transmissor de pressão, é um equipamento da instrumentação, né? Então, aqui então fica a ordem 4, 3, 5, 2, 1. Então, essa é a ordem desses daqui, certo? Essa questão fala o seguinte, né? Considerando a interligação entre a pneumática elétrica e o sistema de controle por CLP mostrados na figura abaixo, analise as seguintes afirmativas. Então, aqui ele tem os sensores fim de curso, né, em cada atuador desse. Essa aqui é a válvula solenoide A e a válvula solenoide B, que também é fim de curso, né? Então, vamos ver. Então, aqui, ó, para a solenoide A, ela já tá. Tanto o C1 como o C2, que é os dois atuadores, eles estão recuados. Então, já está tocando um fim de curso 1 e 3. Logo aqui, ó, já vai estar fechado. Tanto 1 como 3. Logo, para acionar essa válvula solenoide A, só preciso ligar o contato LED.
Então, é o que diz aqui na primeira alternativa, né? A válvula solenoide A somente será comutada se o LD for energizado. Então, o LD sendo energizado, eu fecho o circuito e aqui ó, a corrente consegue passar e energizar a válvula A. Então, isso aqui é verdade. O cilindro C1 somente será acionado se a válvula B for comutada. Então, se a válvula B aqui for comutada, não necessariamente ele será acionado se isso acontecer, não, porque ele já está, né? Acionado por causa da válvula solenoide A aqui, se o LD for energizado. Então, isso aqui é falso. Eu tenho dois caminhos. Quando chega aqui, tem esse caminho aqui, esse, e nesse ponto aqui também, né? Ou o fim de curso 3 ou a solenoide B. Vamos lá. Para a terceira. O cilindro 2, C2, né, será acionado se o contato do sensor 4 estiver energizado. Então, se esse sensor 4 for energizado, então quer dizer que o cilindro C2 ele vai estar aqui, né? Então, para o sensor C4 ser energizado, ele já teria que estar acionado. Então, está falso, né? Não faz sentido. E para ele também ser acionado, tem que haver a energização da solenoide B. Que a solenoide B vai ser quando ele estiver recuado. Então, ele não pode estar... Se ele estiver aqui, ele não vai estar aqui e não vai ligar, né? Ou se a solenoide B já estiver ligada, ele tem que estar... Esse aqui também tem que estar aberto, tá aqui atuado e ligar isso aqui para poder, e quando ele tá aqui, ó, ele vai abrir o contato, a ligação aqui, então vai desenergizar e ele vai recuar, então realmente tá falso. Agora aqui a alternativa 4, a válvula solenoide A pode permanecer comutada enquanto a válvula B estiver comutada. Então, a válvula solenoide comutada, ou seja, aqui ela está energizada, ou seja, esse cilindro vai vir para cá, certo? Ele vai estar aqui e pode permanecer comutada enquanto o B estiver comutado. Então, o B também estando aqui, ó, comutado, ele não vai interferir, né? Porque vai estar aqui tanto o A fechado como o B fechado. Então, nem o A nem o B não vai interferir. Logo, isso aqui está correto. Logo, é a alternativa D, né? Que é apenas as alternativas 1 e 4 estão corretas. Beleza?
A próxima fala o seguinte: assinale a alternativa que corresponde a uma das partes do manual de instalação. Então, do manual de instalação. Então, faz parte, né, as orientações gerais de instalação mecânica, porque faz parte do manual de instalação, né? Então, logo, é a alternativa C, que faz parte do manual de instalação, são as orientações gerais de instalação mecânica. A próxima, ele quer verdadeira ou falsa também sobre os manuais de instalação. Então, o primeiro fala: toda máquina, equipamento, instrumento e dispositivo dentro da área de automação tem seu manual de instalação. Isso é verdadeiro, né? Toda máquina, equipamento, instrumento e dispositivo tem todo o seu manual e é muito importante vocês lerem o manual desses equipamentos para poder saber operar direito, né? Corretamente. O próximo fala assim: atualmente, os técnicos possuem excelente qualificação, não sendo necessário um manual para efetuar qualquer instalação, principalmente de máquinas automatizadas. Então, isso é falso. Mesmo o técnico tendo excelente qualificação, sempre vai ser necessário consultar o manual para fazer a instalação correta das máquinas e dos equipamentos, tá certo, pessoal? Não subjuguem isso, sempre vai ser importante ver o manual, mesmo que você, esse aqui eu já sei, mas veja o manual só para relembrar e ter certeza para fazer correto, certo? Esse próximo fala sobre esse equipamento aqui. Fala sobre os transmissores e os sensores, né? Então, esse aqui é um transmissor, e esse aqui é o esquema de ligação de um sensor. Então, na primeira alternativa, fala o seguinte: na instalação, pode-se reduzir os erros de medição, concentrando-se o sensor o mais próximo possível do transmissor e utilizando condutores apropriados. Isso é verdade, né? Quanto mais próximo você tiver o sensor do transmissor, você vai reduzir as perdas e vai fazer com que a medição seja bem reduzida, os erros, né, provocados da medição vai ser bem reduzido por causa disso, porque eles vão estar próximos, aí a informação vai ser transmitida sem muitos erros, beleza? Já o segundo fala o seguinte: os bornes na parte superior marcados com positivo e negativo, que é aqui, ó, positivo e negativo, recebem a alimentação de 24 volts. Então, ele vem aqui 24 volts da fonte VDC, né? Lembrando que esse aqui é em corrente contínua, atenção, contínua, certo? Os bornes inferiores marcados com o número de 1 a 4, que é esses bornes aqui, ó, que eles vão ter a numeração de 1 a 4, eles servem para as conexões de diferentes tipos de sensores. Então, isso é verdade, né? Nesse caso aqui, ó, está sendo conectado um sensor, um termopar, né? PT. Pode ser PT100, ou seja, ele é 100 ohms na temperatura ambiente, ou PT1000, que é 1000 ohms na temperatura ambiente, e ele vai variar essa resistência de acordo com a variação de temperatura, beleza? Já aqui, ó, terceiro, os terminais de teste de comunicação permitem, respectivamente, medir a corrente da malha sem abri-la e comunicar com o transmissor. Para a medição de corrente, deve conectar um miliamperímetro nos terminais negativo e positivo de teste. Então, isso também é verdade. Logo, a alternativa correta é a letra E, que diz que 1, 2 e 3 são verdadeiras. Beleza, pessoal? A próxima fala o seguinte: marque V para verdadeira e F para falso os manuais de manutenção. Uma
ele fala assim, na primeira alternativa, que é uma parte não muito importante no manual de manutenção, é o capítulo de desmontagem e montagem da respectiva máquina ou equipamento. Então, isso é com certeza falso, né? É muito importante esse capítulo que fala da montagem e desmontagem, para fazer corretamente, para não quebrar nenhuma peça. A próxima fala o seguinte: quando for executar as tarefas de lubrificação, deve-se ler com toda atenção esse manual, seguindo as especificações e normas da classificação dos óleos e graxas e as instruções e procedimentos de lubrificação do equipamento ou da máquina. Isso é verdadeiro, né? Então, tenho que realmente ler o manual para saber qual óleo e a graxa adequada para aquele tipo de máquina. O próximo fala sobre a alternativa correspondente a uma das partes do manual de operação. Então, a primeira letra fala orientações gerais sobre a instalação eletroeletrônica. Não faz parte do manual de operação, né? E a letra B fala condições de operação. Então, no manual de operação, ele vai mostrar as condições de operação. Não vai ser inspeção da parte mecânica, nem lubrificação, nem montagem geral do dispositivo. Já vai estar em outras partes do manual. Na parte do manual de operação, vai ter as condições de operação do equipamento, beleza? A penúltima questão que vamos ver é essa aqui, que é verdadeiro ou falso sobre as recomendações gerais para a operação das máquinas. Então, a primeira fala assim: não acione ou pare máquinas que estejam fora de suas responsabilidades e nunca opere máquinas para as quais nunca foi orientado. Então, isso é verdadeiro. Se vocês nunca foram orientados, vocês não devem mexer, nem acionar, nem parar, que não seja da sua responsabilidade fazer isso. Mesmo que você veja que, olha, eu acho que não está operando essa máquina corretamente, você vai falar essa informação para a pessoa que é responsável pelaquela máquina. Mas nunca você faça isso se você não foi designado para fazer isso, porque pode se prejudicar, beleza? E pode fazer algum procedimento incorreto. O próximo fala: mantenha o piso do seu local de trabalho sempre seco, limpo e livre de obstáculos ao seu deslocamento. Isso é verdade, né? Já é práticas de segurança para você manter sempre o piso seco, né? No seu local de trabalho, para você evitar escorregar. Também limpo, né? Sem objetos, porque você pode tropeçar e cair, né? Então, sempre deixar ele limpo, seco e livre de objetos. O próximo fala: depois de desligar uma máquina, observe se não há peça ou ferramenta soltas. Isso é falso, né? Por que é falso? Porque você tem que observar se há peças ou ferramentas soltas antes de ligar a máquina, não depois. Então, antes de ligar, você tem que observar isso, se tem peças soltas ou ferramentas soltas na máquina, né? Para depois, se tiver tudo ok, você vai poder ligar a máquina. A última questão vai ser sobre o teclado de uma HM, né? Na operação desses teclados, podemos afirmar. Então, tem aqui a numeração de 1 a 8, né? E ele faz algumas perguntas. Então, vamos lá. As teclas 1 e 2 habilitam e desabilitam o inversor via rampa na partida e na parada. Isso é verdadeiro, né? Vocês que já tiveram aula sobre inversor, vocês sabem que essas teclas servem para isso, habilitar e desabilitar o inversor via rampa de partida, beleza? Ou na parada. Já a segunda, então, essa aqui é verdadeiro. A próxima fala: as teclas 3 e 4, que são essas teclas aqui, elas servem para incrementar e decrementar o número ou valor do parâmetro. Vocês viram também que isso é verdadeiro. A próxima fala o seguinte: a tecla 5
Quando pressionada, realiza a função jogue. Então, não é, né? O 5 é a prog, que é da programação. Então, já está errado. E a 6, seleção do display entre o número de parâmetro e o valor escolhido para a programação. Então, é falso. E o próximo fala: a tecla 7, essa aqui, ela inverte o sentido de rotação do motor. E a tecla 8, que é essa aqui, ela seleciona o modo de operação do inversor, definindo a origem dos comandos, podendo ser local ou remota. Então, isso é verdadeiro. Pode ver aqui, tá? A abreviação, né? Loc de local e rem de remota. Então, isso é verdadeiro. Logo, né? A alternativa correta é a letra D, em que diz que só a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Pessoal, essa aí foi algumas questões, né, que vocês vão ter na plataforma AVA. Vocês têm que entregar essas atividades até amanhã. Eu explanei todas as atividades que eu passei para vocês na disciplina. E entre em contato comigo, caso vocês ficarem com alguma dúvida. Entre em contato para eu poder ajudar vocês, para vocês serem aprovados na disciplina. Então, até amanhã, lembrando novamente que amanhã é o último dia para fazer as atividades, tá bom? Tenham um ótimo dia e tudo de bom para vocês.